Leitura do livro do profeta Isaías. Isto diz o Senhor: assim como a chuva e a neve descem do céu, e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra, e fazê-la germinar e dar semente, para o plantio e para a alimentação. Assim, a palavra que sair de minha boca não voltará para mim vazia. Antes, realizará tudo o que for de minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-la. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A semente caiu em terra boa, caiu em terra boa e deu fruto. A semente caiu em terra boa, caiu em terra boa e deu fruto. Visitais a nossa terra com as chuvas e transborda de fartura. Rios de Deus que vêm do céu derramam águas e preparais o nosso trigo. A semente caiu em terra boa, caiu em terra boa e deu fruto. É assim que preparais a nossa terra, vos arregais e aplanais os seus sulcos com a chuva amoleceis e abençoai as nossas sementeiras. A semente caiu em terra boa, caiu em terra boa e deu fruto. O ano todo coroai com vossos dons, os vossos passos são fecundos, transborda a fartura onde passais, brotam pastos no deserto. A semente caiu em terra boa, caiu em terra boa e deu fruto. As colinas se enfeitam de alegria e os campos de rebanhos, nossos vales se revestem de trigais, tudo canta de alegria. A semente caiu em terra boa, caiu em terra boa e deu fruto. A semente caiu em terra boa, caiu em terra boa e deu fruto. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, eu entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós.
De fato, toda a criação está esperando ansiosamente o momento de se revelarem os filhos de Deus, pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua livre vontade, mas por sua dependência daquele que a sujeitou. Também ela espera ser libertada da escravidão, da corrupção, e assim participar da liberdade e da glória dos filhos de Deus. Com efeito, sabemos que toda a criação, até ao tempo presente, está gemendo, como que em dores de parto. E não somente ela, mas nós também, que temos os primeiros frutos do Espírito. Estamos interiormente gemendo, aguardando a adoção filial e a libertação para o nosso corpo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Semente é de Deus a palavra, o Cristo é o semeador. Todo aquele que encontra vida eterna encontrou. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas, quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Desse modo, se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração desse povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo,
muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouve, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ela não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto, um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridas irmãs, caros irmãos, celebramos com alegria, com toda a igreja, esse 15º domingo do tempo comum, dando assim mais um passo importante na nossa caminhada de fé com Cristo neste ano litúrgico. E a palavra de Deus, a liturgia deste 15º domingo, nos coloca como centro para nós, a nossa reflexão, a palavra de Deus. A palavra de Deus, que é a palavra de vida, a palavra de salvação para todos nós. A palavra de Deus que é alimento para a nossa fé. Essa palavra que nos alimenta, que nos nutre, nos fortalece, para que possamos de fato viver a nossa fé, para que possamos viver de acordo com a vontade de Deus. Só pode viver de acordo com a vontade de Deus, seguir o seu caminho, aquele que escuta e põe em prática a sua palavra. A palavra de Deus, ela é fundamental na nossa vida e ela deve estar no centro da nossa vida. É a palavra de Deus que deve orientar tudo aquilo que nós vamos viver, tudo aquilo que planejamos, tudo aquilo que pretendemos na nossa vida. Todas as nossas ações devem ser guiadas, iluminadas pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é essencial na vida de todos nós. E essa palavra é uma palavra que tem uma força profunda, uma força para nos transformar, para fazer de cada um de nós novas criaturas, segundo a vontade do nosso Deus. A palavra de Deus é tanto aquela palavra que nos motiva, a palavra que nos dá ânimo, a palavra que nos enche de esperança, de alegria, como é também a palavra que denuncia todos os nossos erros, os nossos pecados, e mostra claramente para nós aquilo que devemos mudar, o caminho que devemos traçar em nossa vida para alcançarmos a graça da conversão, a graça da vida nova. Portanto, meus irmãos, sem a palavra de Deus não existe uma vida cristã. Sem a palavra de Deus não existiria a igreja, sem a palavra de Deus nós não seríamos filhos e filhas de Deus, nem discípulos, seguidores de Jesus Cristo. Portanto, hoje é necessário que nós, como povo de Deus, como igreja de Cristo, possamos parar e avaliar na nossa vida como que nós estamos acolhendo a palavra de Deus. Que espaço a palavra de Deus ocupa na nossa vida, no nosso dia a dia. Nós que vivemos um mundo cheio de tantas coisas, de tantas informações, e até de informações erradas, mentirosas, como agora se fala tanto aí de fake news, e a gente vive atrás de tantas coisas, de tantas palavras, de tantos ensinamentos por aí. Mas que tempo será que nós estamos dando na nossa vida para acolher a palavra de Deus? Será que nós temos o hábito da leitura diária da palavra de Deus, de rezar com a palavra de Deus, de rezar com os salmos, de meditar cada dia, pelo menos o evangelho do dia, uma das leituras? Ou será que a gente deixa a palavra somente ali para
para o domingo, para ouvir na missa, né, para ouvir, ou deixo só assim para alguns momentos. Né, a Bíblia que nós temos em casa, né, será que fazemos de fato um uso dela para ler, para compreender, acolher a palavra de Deus no nosso coração? Ou será que ela está lá, só lá na estante, só pegando poeira, mofo, aberto lá no Salmo 90, como se fosse um amuleto de sorte? Não, é preciso então que hoje nós possamos avaliar, né, que lugar a palavra de Deus está ocupando na minha vida. E o lugar que ela deve ocupar é o primeiro, é o principal, é o centro da nossa vida. Pois sem a palavra de Deus não tem como fazer a vontade de Deus, né? Sem a palavra de Deus não tem como conhecer o desejo de Deus para cada um de nós. E não tem como viver de acordo com o ensinamento do Senhor, se não for conhecendo cada dia essa palavra. Ler a palavra de Deus, escutá-la e acolhê-la no nosso coração. E buscar cada dia compreender essa palavra, para que assim possamos dar frutos na nossa vida, e dar aqueles frutos que Deus espera de cada um de nós. Frutos de amor, de bondade, de solidariedade, frutos de misericórdia, de perdão. Tudo isso nós só podemos realizar se nós realmente acolhemos com alegria e com amor a palavra de Deus na nossa vida. E na primeira leitura que nós ouvimos hoje, o profeta Isaías deixa claro para nós hoje a força que tem a palavra de Deus. Ela que tem essa força geradora de vida, essa palavra que é transformadora, essa palavra que nos nutre, né, para que a gente possa realmente viver e ser homens e mulheres novos, e realizar e produzir no mundo os frutos que Deus espera de nós. Por isso o profeta hoje na leitura ele compara a palavra de Deus como a chuva e a neve, que caem do céu e chegam aqui no mundo e cumprem uma missão, né? Eles realizam uma transformação no mundo, né? Essas águas que caem do céu, que vêm trazer vida à terra, vêm para irrigar a terra, vêm para ajudar a germinar as sementes, né? Quando a chuva vem, tudo se transforma. Então diz o profeta, né? Assim como a chuva e a neve caem do céu e para lá não voltam, sem ter cumprido aqui a sua missão, da mesma forma é a palavra de Deus. Essa palavra que é enviada de Deus para cada um de nós. E ela vem ao mundo para cumprir uma missão. E o profeta, e Deus diz hoje para nós, pela boca do profeta, que ela não voltará para ele vazia, mas ela dará todos os frutos que Deus deseja, que Deus desejou a enviá-la a cada um de nós. E é, portanto, meus irmãos, cheios do desejo de produzir esses frutos que Deus quer, é que nós somos chamados cada dia a acolher a palavra de Deus. Mas tendo sempre essa certeza de que essa palavra é a palavra poderosa, é a palavra de vida, a palavra que pode de fato nos transformar. Mas é preciso acolher a palavra, é preciso ter tempo para ela, é preciso meditar, rezar com a palavra de Deus. Não basta apenas simplesmente ouvir de qualquer jeito, não basta apenas fazer uma leitura corrida da palavra de Deus, mas é preciso ter tempo verdadeiro para ela. Assim como nós dedicamos tempo no nosso dia a dia para tantas coisas tão sem importância, né, para tantas coisas que às vezes até fazem mal para a gente, até nos afastam de Deus, nós temos que ter um tempo ainda muito maior, muito mais especial para a palavra de Deus. E assim nós vamos sentindo na nossa vida os frutos de que Deus fala, os frutos que o mundo tanto necessita. Nós vivemos aí num mundo cheio de tantas dificuldades, de tantos sofrimentos, de tantas situações ruins, e que nós sabemos que não são do desejo de Deus. Mas por que elas ainda acontecem no mundo? Nós vivemos numa sociedade onde a maioria do povo se diz cristão. A maioria do povo declara ter uma fé. E a gente só vê crescer no mundo aquilo que não corresponde à fé, aquilo que não corresponde à esperança que nós temos. Mas por que tudo isso acontece? Porque falta a escuta e principalmente a vivência da palavra de Deus. Falar que é cristão, falar que é da igreja, falar que é filho de Deus, mas sem viver a palavra é fácil.
Mas o mais importante para nós é de fato nos comprometermos com a palavra de Deus. E é aí que ela vai dar frutos. A palavra ela dá fruto no mundo, mas a partir de nós. Porque é na nossa vida, no nosso coração, que essa palavra é lançada como semente. Por isso tão importante o que nos diz hoje Jesus, neste Evangelho de Mateus, com essa parábola do semeador. Essa parábola com certeza tão conhecida por cada um de nós. Mas é preciso sempre que nós paremos e ouçamos a palavra, porque a palavra ela é sempre nova. A palavra de Deus, como nos diz o livro, a carta aos Hebreus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela é a palavra que sempre traz para nós um novo ensinamento. A gente nunca lê a palavra de Deus e entende a mesma coisa. Sempre Deus, naquele momento da nossa vida, Ele nos diz algo que nos serve agora, que vai nos ajudar agora a dar os frutos que agora nós necessitamos. E o mundo precisa desses frutos, mas o problema é que nós, muitas vezes, não acolhemos como devemos a palavra de Deus. E aí, essa parábola de Jesus hoje ilustra muito bem, aquilo que nós devemos hoje refletir na nossa vida. Primeiro, Jesus, ele traz para nós essa parábola belíssima e que nos faz compreender bem o seu ensinamento e a importância, a força que tem a palavra de Deus na nossa vida. E nós vimos aí no Evangelho que os discípulos perguntam para Jesus: por que falas ao povo em parábolas? A parábola, ela é uma maneira de se explicar algo, a maneira de dizer ao povo alguns ensinamentos de uma forma mais pedagógica, mais clara, usando imagens, figuras que ajudam ainda mais na compreensão das pessoas. Mas Jesus mesmo adianta que muitos daqueles que ouvem estão com o coração fechado. E por isso, mesmo vendo, eles não enxergam nada. Ouvindo, não escutam nada, porque o seu coração está fechado. Mas Jesus, ao mesmo tempo, declara felizes aqueles que têm um coração aberto, aqueles que de fato o acolhem, por isso os seus olhos veem, os seus ouvidos ouvem, porque tem de fato um coração aberto. Prepara o seu coração, faça com que o coração seja uma terra boa para colher essa semente do reino de Deus. E assim nós somos felizes, porque nós podemos ver e ouvir aquilo que muitos santos e profetas antes de nós quiseram ver e ouvir e não puderam. Mas nós temos essa graça de ver, de ouvir o ensinamento do Senhor. E por isso devemos sempre prestar muita atenção e buscar compreender na nossa vida aquilo que Jesus está nos transmitindo com o seu ensinamento. E hoje então ele nos diz essa parábola do semeador, dentro do estilo do qual Jesus gosta de ensinar as multidões, gosta de ensinar ao povo e a cada um de nós. E ele diz: o semeador saiu a semear, foi espalhando a semente. E isso, claro, faz referência ao modo dos semeadores lá do tempo de Jesus, lá na Galileia, que primeiro lançavam as sementes no campo e depois eles vinham arando a terra. E por isso as sementes eram lançadas e caíam em vários lugares. Umas caíram à beira do caminho, outras caíram em terreno pedregoso, outras no meio dos espinhos e outras, enfim, numa terra boa. E cada um desses terrenos, Jesus nos faz compreender, porque Ele mesmo, no Evangelho, nos dá a explicação da parábola. Cada um desse terreno representa uma pessoa. Aquele que ouviu a palavra de Deus, aquele no qual foi lançada a semente da palavra. Mas cada um recebe de um jeito. Dependendo da situação da pessoa, dependendo de como está o seu coração, é como ele vai acolher a palavra. E aí a palavra ela vai poder dar os seus frutos ou não. A palavra vai agir na vida da pessoa ou não. Mas algo é claro para nós: a palavra ela é sempre semeada. A palavra é lançada em todos os corações, é dirigida a todas as pessoas.
E, portanto, o fato de às vezes a gente não ver no mundo esses frutos da palavra de Deus, não é por conta do semeador, não. Mas é por conta do terreno, é daquele que acolhe a palavra e da maneira como ele acolhe a palavra. Muitos acolhem com o coração fechado, como terra batida, né? Como a rua, como as estradas ali de chão batido, que a semente não consegue penetrar. Aí vem os pássaros do céu, come e leva a semente embora. E assim Jesus diz que são aqueles que ouvem a palavra, mas com o coração fechado. E aí a palavra não vai produzir os frutos. Mas porque a palavra de Deus não tem força? Claro que não. Ela tem força, como nós ouvimos na primeira leitura. Mas aquele terreno que não era bom, né? Era um coração fechado, era uma terra tão dura que a palavra não conseguiu penetrar para poder germinar, crescer dentro daquele coração e o transformar e trazer os frutos para a vida daquela pessoa e para o mundo. Então é preciso, meus irmãos, que nós hoje possamos avaliar quantas vezes o nosso coração está duro, né, como um chão batido. Quantas vezes nós ouvimos a palavra, mas não deixamos de fato ela penetrar na nossa vida. E isso a gente vê tantas vezes, né, que a gente escuta, às vezes na própria missa. Enquanto a palavra de Deus está ali sendo proclamada, enquanto está sendo feito a homilia, né, a reflexão da palavra, às vezes a pessoa está dispersa, pensando em tantas outras coisas. Ou está ali na igreja, mas ainda com o coração fechado, cheio de ódio, de rancor, de ressentimento das pessoas, pensando mal dos outros, olhando, julgando as pessoas que estão em volta. E aí, meus irmãos, a palavra foi lançada, mas você não acolheu, porque o coração estava fechado, porque estava lá como terra dura. Então é preciso, meus irmãos, que a gente cuide todos os dias, para que o nosso coração não esteja dessa forma, né? Para que ele não seja essa terra dura, esse chão batido, né? Mas seja de fato um terreno bom, que possa acolher sempre a palavra de Deus, sempre que ela é lançada no nosso coração, na nossa vida. Então pare um pouquinho, pense hoje, reze, peça ao Senhor que lhes mostre quantas são as situações da vida que tornam o seu coração fechado, e busque vencer toda essa situação. Há também, como diz Jesus, aqueles que são de momento, né, que acolhem até a palavra de Deus com certa euforia, mas são igual fogo de palha, né? Logo se apaga. Passa aquele entusiasmo, esquece da palavra, ou vai buscar outra coisa melhor, apareceu outra coisinha melhor, alguém ali falando mais bonito, alguém ali ensinando coisa que parece que vale mais, e segue aquilo com a mesma euforia e se esquece daquilo que ouviu antes. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela não pode ser comparada, nem trocada por nenhum outro tipo de ensinamento, nenhuma outra palavra nesse mundo. Só ela é a palavra de Deus, só ela é a palavra de vida, só ela é a palavra da nossa salvação. Nós não podemos acolher essa palavra apenas de momento, apenas com certa euforia daquele momento. Não, mas devemos acolhê-la sempre na nossa vida. Então hoje possamos refletir quantas vezes nós também somos inconstantes diante da palavra de Deus. Num dia estou ali todo animado, todo feliz, todo cheio de fé, sou, nossa, o melhor dos fiéis da igreja, participo de tudo, quero fazer tudo, mas na mesma hora que quer tudo, não quer nada. Aí a palavra não dá o fruto, né? Não deu tempo, a pessoa não acolheu de verdade. Aquele que acolhe com toda essa euforia, não para também para refletir de fato aquilo que a palavra está pedindo. E por isso os frutos não acontecem. É preciso ter raízes em si mesmo, disse Jesus. A palavra do terreno aí pedregoso, ela não cresce. Por quê? Porque é muito rasinho, né? Não cria raízes. Então é preciso, meus irmãos, que criemos raízes. E raiz aqui na nossa comunidade. Raiz na comunidade aqui dos filhos de Deus, dos discípulos de Jesus. Se nós não temos raízes, se nós somos apenas de momento, se eu busco a igreja apenas quando eu preciso de algo, apenas em alguns momentos específicos, apenas porque é festa ou simplesmente porque alguém morreu,
isso não é colher, e nós não vamos colher os frutos na nossa vida. Outros também são aqueles que até buscam, até escutam a palavra de Deus, mas ainda são muito presos às coisas do mundo, às riquezas do mundo, às ilusões que o mundo nos oferece. E aí escutam a palavra, mas estão ali com a cabeça tão cheia de tantas outras coisas, que a palavra fica sufocada, morre, não produz o fruto que necessita. Porque ao mesmo tempo que a pessoa está na comunidade, que a pessoa ouve a palavra, mas a sua preocupação não está primeiramente em fazer a vontade de Deus, não está primeiramente em colocar em prática o ensinamento da palavra, mas está primeiro em agradar o mundo, está primeiro em ganhar dinheiro, primeiro em agradar as pessoas, né? Preocupado simplesmente com tudo aquilo que é passageiro, e não se preocupa em viver aquilo que é eterno. E aí, isso vai sufocando a palavra de Deus em nós. Então, esse terreno aí, espinhoso, a gente precisa refletir muito na nossa vida. Porque é na questão mesmo daquilo que é prioridade para nós. Se a nossa prioridade não for fazer a vontade de Deus, nós não vamos deixar a palavra dar frutos. Porque a palavra dá frutos naqueles que têm a palavra de Deus, que têm o reino de Deus como a grande prioridade da sua vida. Busque em primeiro lugar fazer a vontade de Deus, e depois eu me preocupo com as outras coisas. Agora, se eu estou preocupado primeiro com as coisas do mundo, em agradar o mundo, em acumular riquezas, em alcançar poder neste mundo, nós vamos sufocando a palavra, porque a palavra nos ensina isso. Mas para eu conseguir no mundo aquilo que eu quero, a riqueza que eu quero, o poder que eu quero, eu preciso fazer igual o mundo quer, e não conforme Deus ensina. E aí, como a minha prioridade é outra, ela sufoca a palavra de Deus, né, que foi lançada no nosso coração. Então tenhamos o reino de Deus como uma grande prioridade da nossa vida. Buscar em primeiro lugar a palavra de Deus, o seu reino, a sua justiça. Tudo mais nos vem por acréscimo. Tudo mais Deus vai providenciando na nossa vida. As outras coisas nós vamos conquistando também. Mas a palavra é que deve estar em primeiro lugar. E assim, meus irmãos, é que nós vamos ser essa terra boa de que disse Jesus no final da parábola. Essa terra que acolheu a semente e ela deu frutos, e frutos assim maravilhosos. Isso, quando uma semente dá 7 por uma, diz que isso já era algo maravilhoso. E Jesus disse: aquele que ouve a palavra, ela dá 100, 60, 30 frutos por um. Olha que maravilha, que frutos maravilhosos, grandiosos, que a palavra de Deus fazerá na nossa vida. E isso é o que vai transformando a vida do mundo. São esses frutos que nós produzimos a partir da nossa vivência, do nosso compromisso com a palavra de Deus que é semeada em nós. E cada um vai dar o seu fruto. Um dá 100, outro 60, outro 30. O importante é o quê? É que vamos dar os frutos. Esse é o centro da parábola que Jesus diz hoje para nós. São os frutos, é disso que nós precisamos, é isso que faz mudar a face da terra. É dessa maneira que nós vamos construindo o novo céu e a nova terra que nós tanto desejamos. Esse mundo de paz, de justiça, de amor, de fraternidade, ele só será de fato construído se nós produzirmos esses frutos bons que a palavra de Deus vai gerando em cada um de nós. Mas é preciso que o nosso coração seja essa terra boa. Mas para ser terra boa, então, é preciso cuidar. Cuidar do terreno, ver se a terra não está ali muito batida, muito dura, se não está cheio de pedras, se não está cheia de espinhos. E cada dia arrancando isso do nosso coração. Jesus é tão maravilhoso que Ele deixou para nós o sacramento da reconciliação, para a gente poder refletir a nossa vida, fazer o exame da nossa consciência e pedir a Deus o que? O perdão. O exame de consciência é justamente olhar o terreno e ver lá o quanto que ele está duro, o quanto que tem de pedras, o quanto que tem de espinhos, o quanto que tem de lixo. E a confissão é ir arrancando, é limpando o terreno e deixando ele uma terra boa, adubada, para colher a semente da palavra de Deus e deixar ela crescer e dar os frutos na nossa vida.
Então que essa palavra de hoje nos ajude sempre a ter a palavra de Deus como centro da nossa vida. E diante da realidade do mundo, diante de tudo aquilo que está errado, tudo aquilo que nós queremos que seja mudado no mundo, que nós nos lembremos que depende de nós. Mas será que eu estou deixando a palavra de Deus dar os seus frutos na minha vida? São Paulo nos diz aí na segunda leitura da carta aos Romanos que toda a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Onde estão os filhos de Deus? Onde estão aqueles que fazem a vontade do Senhor? Onde estão aqueles que vão transformar o mundo? Que vão trazer para o mundo os frutos que o mundo espera, aquilo que o mundo precisa, que o mundo deseja? Toda a criação, porque por conta do pecado, toda a criação sofre. Nos nossos tempos, ainda mais nós que vivemos e refletimos hoje tanto sobre o meio ambiente, né, sobre o impacto que as ações humanas causam na natureza, e que todos nós vamos aí sofrendo as consequências. E é disso que São Paulo está nos falando. Também toda a natureza espera ser libertada do poder do pecado, que assim como destrói o ser humano, destrói a natureza, destrói o mundo. E é preciso, meus irmãos, que nós nos esforcemos cada dia para colocar em prática, para trazer para o mundo esses frutos bons, para transformar a terra, para que ela seja transformada, seja libertada de tudo aquilo que a destrói. E para isso é necessário que nós suportemos até mesmo os sofrimentos, para que a gente coloque em prática a palavra de Deus. Porque é claro que não é fácil ser sempre esse terreno bom, acolher sempre a palavra de Deus e deixar que os frutos cresçam, porque sempre vai ter aquele que vai querer jogar o joio no meio da nossa plantação, aquele que vai querer destruir os nossos frutos. O mundo também, ele não está também tão preparado. O mundo, nem todos aí no mundo querem que os frutos cresçam, os frutos da palavra de Deus. E por isso vão nos perseguir, vão falar mal de nós, vão trazer tantas dificuldades na nossa vida, tanta perseguição. Mas aquele que de fato é um terreno bom, ele não se preocupa com isso, ele vai adiante, acolhendo aquilo que São Paulo nos diz, que os sofrimentos desse mundo em nada devem ser comparados com a glória que está reservada para nós, para aqueles que fazem a vontade de Deus. Então o sofrimento desse mundo é fichinha, o sofrimento desse mundo passa, mas aquilo que está reservado para nós, junto de Cristo, isso é muito mais grandioso, e isso não passa, é eterno. Então, meus irmãos, vale a pena esse sofrimento. Diz Jesus que a humanidade inteira geme como em dores de parto, esperando a esse tempo da sua libertação. E é assim que nós somos chamados a viver, a dar esses frutos da palavra de Deus, em meio a essas dores, como a dor do parto. Você que é mulher, você que é mãe, sabe como que é. Para uma criança vir ao mundo, para vir aquele anjinho que você fica lá corujando, né, o dia inteiro, na vida inteira, aí na sua casa, mas você sabe, para ele nascer, a dor que você sofreu. Tá certo que hoje, né, a gente escolhe a cesariana, né, para não sentir dor, nada disso, mas a gente sabe o quanto que isso traz dor, sofrimento, mesmo todo o período de gestação, tanta mudança que traz no corpo da mulher, tanta dificuldade, tanto sofrimento, mas quando nasce a criança, tudo aquilo passou. A mulher sofre para ter o filho. Quando entrega o filho ali no seu braço, ela esquece de toda a dor que ela sentiu. E é isso que a palavra de Deus está dizendo hoje para nós. É esse sofrimento, é sofrer essas dores, mas na certeza que o fruto que vem é muito maior, que a gente até esquece daquilo que sofreu. Então é dessa maneira que nós devemos nos comprometer com a palavra de Deus. Mas é preciso então que o nosso coração seja essa terra boa para colher essa semente, porque só assim ela dará os frutos, né? Então que o Senhor nos abençoe, que Nosso Senhor interceda cada dia por cada um de nós, por todas as nossas comunidades, para que o nosso povo, né, que cada um de nós sejamos essa terra boa, onde a palavra é lançada, ela já é lançada sempre em cada um de nós. A palavra está aí sendo anunciada de todas as maneiras. Mesmo nesse tempo de pandemia, mesmo com todo esse isolamento social, a palavra de Deus não deixou de ser anunciada. Pelo contrário, agora ainda mais.
Se antes as pessoas davam tantas desculpas, né, porque não ouvia a palavra, que não tinha tempo de ir na igreja, agora a igreja está dentro da sua casa, na hora que você quiser. E o que não falta é missa, é oração, é pregação, é tanto momento de oração aí na televisão, no celular, na internet, tanto canto, né? E só não acolhe a palavra de Deus aquele que não quer. Então a palavra está sendo semeada. E até esse tempo todo, toda essa dificuldade que estamos vivendo, ela está, de alguma forma, ela foi até boa, né? Para que a palavra fosse ainda mais anunciada, chegasse ainda a outros lugares, né? Então, mas que sejamos terreno bom, não basta a palavra ser semeada, mas é preciso encontrar um terreno bom, onde ela possa germinar e onde ela possa dar frutos. Então, que assim seja o nosso coração, que nós sejamos essa terra boa e que nós possamos produzir esses frutos de libertação e de vida plena que Deus deseja para todos nós e para toda a humanidade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.